né? Que Deus continue abençoando ricamente, né, a vida do pastor Fabiano também, né, do ministério, né, Assembleia de Deus fazendo missões, a qual, né, Deus ele concedeu ali a oportunidade, né, de fazer ali, né, parte desse ministério. Ainda continuo fazendo parte, porque todos moram aqui no meu coração, amém? Em nome de Jesus, quero convidar você a se colocar sobre os meus pés, em nome do Senhor, aleluia. Vamos estar orando pelo servo, a qual vai estar transmitindo a palavra do Deus Altíssimo ao meu e ao teu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, Senhor, ó Pai, nesse momento, ó Pai, ó Deus, apresento, ó Pai, diante, ó Pai, a tua presença, ó Pai, ó Deus, o teu servo, ó Pai, servo esse, ó Pai, que o Senhor escolheu, ó Pai, para nesta noite, Senhor, ser o porta-voz do Senhor, ó Pai, ó Deus, para o meu, ó Pai, para o coração, ó Pai, dos teus filhos, ó Pai, que aqui, ó Pai, se encontra presente, ó Pai, ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, ó Deus, nós pedimos, ó Pai, ao Senhor, ó Pai, nessa noite, fala, Pai, ao nosso coração, ó Pai, mas também, ó Pai, nós pedimos ao Senhor, dá-nos um coração, Senhor, para poder, ó Pai, receber, ó Pai, a tua palavra e guardá-la para sempre. E a igreja diz: vamos receber o servo, Senhor, com as palmas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quero glorificar a Deus por essa oportunidade, agradecer ao pastor Cláudio pelo convite, né? E quero dizer que a igreja está bonita, pastor, tá? Parabéns aos irmãos, né? 5 anos comemorando hoje, e para a glória de Deus, hoje é o primeiro dia dessa grande festividade. E eu quero dizer para esta igreja, né, nós estamos na contagem regressiva, porque é 5 anos que se completa esse ministério, mas é poucos anos que falta para a volta do nosso Senhor Jesus. Eu fico feliz pelo tema desta festividade, pela qual é chegado a hora. E pode repetir comigo: é chegado a hora. E a hora vem. Aleluia. Quero agradecer também o conjunto Mensageiro de Sião, o conjunto das irmãs nascidas para adorar, devido ser um dia, meio de semana, alguns dos irmãos que compõem os conjuntos não puderam estar, mas glória a Deus que as irmãs e os irmãos se esforçaram em estar aqui nesta noite, e por isso eu sou feliz e agradeço a Deus pela presença de todos. Queridos irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13. Abra comigo, por favor. 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 13. Aleluia. Quem crê que Deus está aqui, diga amém. Amém. Não pode ter liberdade para glorificar ao Senhor. Essa igreja que é uma igreja do glória, não é, irmãos? Aleluia. Uma vez que o pastor teve uma igreja e essa igreja parece que era proibido da glória, né? E quando eu glorifiquei, para mim foi coisa de outro mundo, porque não estava acostumados em dar glória. Mas você que está aqui tem essa liberdade. Sabe por quê? Porque estamos dando glória, o diabo ele sai em retirada. Quando estamos dando glória, Satanás ele desaparece, porque a luz ela brilha, ela cobre as trevas, e as trevas têm que desaparecer. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Quando se encontraram, digam amém. Amém. Aleluia, Jesus. Diz assim o texto sagrado: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Os irmãos podem tomar o assento, e assim, com muita liberdade, glorifique, exalta e bendiz o nome do nosso Senhor Jesus. Queridos irmãos, como o tema é chegado a hora, nós entendemos que em muitos versículos da palavra de Deus vai ter textos, versículos que vão falar sobre a chegada a hora. Muitos pregadores já pregaram que já chegou a hora, e nesta noite eu quero trazer ao coração desta igreja, ao meu coração, algo voltado ao arrebatamento da igreja. Eu sei que em muitas igrejas, em muitos lugares, não se prega mais, pastor Cláudio, o arrebatamento da igreja. Não se prega mais a volta de Jesus. Em muitos lugares pregam prosperidade, tem para nós, pregam sobre a posição social, mas sobre aquilo que a igreja tanto espera e busca, estão esquecendo de falar nos altares. O Espírito Santo me colocou no meu coração, dizendo que, como hoje é o primeiro dia da festa, o Senhor quer falar conosco sobre a volta dele. Quem crê aqui que ele está voltando? Deixa eu ver. Quem crê que é chegado a hora em que Jesus está prestes a manifestar nos ares? Oh, glória a Jesus! Foi louvado aqui nesta noite, a igreja vem. Foi louvada, a igreja vem. Mas antes da igreja vir, a igreja tem que ir. Aleluia! Você está entendendo que a igreja vem, mas para a igreja vir, ela tem que primeiro ir. E eu quero pregar para pessoas aqui nesta noite que está num culto como este, que saiu da sua casa, como disse irmã Ravena, já saiu adorando, e veio aqui nesta noite, está com o coração voltado para a sua casa. Porque está aqui, porque você quer estar lá. E nesta noite nós entendemos que arrebatamento é hábitos, é algo que acontece imediato, é algo que vai acontecer, que não vai dar tempo de alguém pensar em consertar, não vai dar tempo de alguém pensar em se posicionar, porque a Bíblia diz que como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Alaia, a Bíblia diz que vai ser como um piscar de olhos, um abrir e um fechar de olhos. Vai dar tempo, igreja, de pelo menos você pensar em consertar. Não vai dar tempo. Mas você que está nesse culto nesta noite, eu quero profetizar que você já está pronto, já está preparado, porque esse arrebatamento pode acontecer aqui agora. E se acontecer aqui agora, eu creio que essa igreja sobe. Eu creio que sobe porque está no lugar certo, está na hora certa, está no momento
Assim como ele andava com aqueles dois no caminho de Emaús, e quando eles estavam começando naquele caminho um bom tempo até chegar na casa dos discípulos, Jesus ele questionou muitas coisas com aqueles homens, e eles falando que o Cristo tinha ressuscitado, mas que não tinha visto. Mas quando entrou na casa dos discípulos, eles entenderam que quando partiu o pão foi diferente. Eles entenderam, é Ele que estava conosco. Porque quando eles conversavam, eles diziam: sabe como que está na presença de Deus? Quando você está adorando, que está gostoso, você não sente algo maravilhoso? Não sente uma coisa queimando? As pessoas não conseguem se controlar, sabe? É porque é a presença dele. E assim esses homens estavam sentindo. Eles falavam um para com os outros. Você não sentia? Eu sentia algo diferente. O meu coração queimava, ardia. Aleluia, quando ele falava. Então é ele. E eles foram anunciar aos demais discípulos que Jesus Cristo tinha ressuscitado. E como sinal que Jesus Cristo ele vai voltar para buscar a amada igreja, ele disse para os discípulos que iria preparar lugar, mas que ele iria voltar. E a Bíblia se cumpriu, sabe por quê? Porque ele morreu, ele ressuscitou, mas ele também subiu aos céus e preparou morada para todos aqueles que querem essa morada. E agora está voltando o quê? Está faltando o que acontecer? O arrebatamento da igreja. Ele está voltando aí, irmãos. E ele quer buscar um povo que acredita nele. Ele quer buscar um povo que confia nele. Um povo que busca a presença dele. Um povo que acredita que mesmo depois da morte tem vida dele. Mesmo ainda depois da morte, continua uma vida, e é a vida que ele tem para todos nós. Aqui nesse texto nós vemos o apóstolo Paulo, ele enfatizando a igreja de Tessalônica, ele trazendo uma palavra para os irmãos tessalonicenses, porque os irmãos estavam sobre a face da terra. Os irmãos conheciam bem a história do Mestre Jesus, aleluia. E o apóstolo Paulo, enviado por Jesus, por Deus, para continuar também apregoando a obra missionária do Senhor. E aqui Paulo escreve essa carta a 1 Tessalônica, porque os irmãos precisavam de uma palavra do céu. E Paulo, cheio, instruído do Espírito, ele começa a falar com os irmãos de Tessalônica para não desistir, para não desanimar, que mesmo ainda depois que morrer, aleluia, ainda pode acontecer a volta de Jesus, e depois que morrer ainda eles podem voltar e subir aos céus. E Paulo começa dizendo para esses irmãos de Tessalônica: não quero, pois, irmãos, aleluia, que vocês fiquem desapercebidos, que vocês fiquem tristes, chateados. Em outras palavras, Paulo dizendo: não fica preocupado, porque o mesmo Senhor que subiu ao céu, Ele há de vir. O mesmo Senhor que subiu, Ele vai vir com ararito, com som de trompeta, aleluia, porque Ele quer buscar essa igreja que acredita nele. Deixa eu ver se tem alguém aqui, porque quem acredita nele não fica com a boca fechada. Oh, glória! Quem acredita nele não fica calado no culto, mas entende que toda adoração que é feita aqui, que toda adoração que é paga para esse templo, santuário de Deus, é para Ele, é para Ele, é para Ele toda adoração. Oh, glória a Jesus.
eles têm salvação. Ele diz para os irmãos da seguinte forma: aleluia, que mesmo depois que morrerem, os mortos que estão em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Mesmo ainda, irmãos, aguardando a volta de Jesus. Porque se nós fazermos uma retrospectiva aqui nesta noite, nós vamos ver que esse mesmo homem chamado Paulo, que trouxe essa palavra à igreja tessalônica, ele não está mais sobre a face da terra. Esses mesmos irmãos que receberam essa palavra, dizendo para eles, orientando eles: ei, vocês estão vivos, mas quando morrerem, vocês vão ressuscitar primeiro. Não precisa ficar preocupado, porque se você fazer um bom papel aqui na terra, aleluia, o Senhor não esquecerá de ti. E ele orientava aos irmãos para não ficar preocupado. E Paulo não está mais aqui. Paulo está guardando a volta do Mestre Jesus. E assim como os demais irmãos, discípulos, que já se partiram, já se foram, mas pregoavam a palavra, não estão mais, mas eles estão cientes que estão aguardando a volta de Jesus. E se esses irmãos não estão aqui mais, igreja do Senhor, o Senhor, Ele quer contar comigo e quer contar com você. Porque Ele contava com aqueles discípulos, Pedro, Tiago, João, aleluia, todos os discípulos que faziam a obra do Senhor, não estão mais, mas a obra ela não para. A obra ela não vai parar por causa de A e por causa de B. A obra de Deus não para por causa de irmão pirracento na igreja. A obra de Deus não para por causa de irmão que não quer fazer para o Senhor. Talvez alguém não faz dizendo: eu quero ver o que ele vai aprontar, eu quero ver se eu não fazer, quem que vai fazer. A obra de Deus até hoje não parou, porque Paulo partiu, porque Timóteo partiu, porque Tiago partiu. A obra não parou, porque sempre tem um adorador que adora em espírito e verdade, para dar continuidade à obra da salvação. E se você está guardando o arrebatamento da igreja, eu não sei se aqui tem, mas se tem alguém aqui, aleluia, que pensa diferente, que vem para o culto não para cultuar, que vem para a igreja só para atrapalhar, que vem aqui para perder como se fosse tempo na casa de Deus, eu quero te dizer que o arrebatamento vai acontecer e você vai ficar. Oh, glória. A Bíblia diz que na segunda vinda de Jesus todo o olho o verá. Mas no arrebatamento da igreja, todos aqueles que não subirem vão contemplar quem que desapareceu nessa terra. Eles não vão ver quem que subiu. Eles não vão poder contemplar Jesus arrebatando a igreja, mas eles vão ter noticiários, vão saber por toda parte do mundo que aconteceu o arrebatamento. Por que não subiu? Fica uma reflexão nesta noite. Jesus está mandando dizer que se você vem para o culto, vem para adorar. Se você vem para a casa de Deus, venha para cultuar. Se você não pode fazer, mas também não atrapalha quem faz. Se você não pode participar, mas ajuda quem está participando. Mas entra na mesma visão de entrar no céu, porque lá vai ter adoradores de verdade. Porque se a palavra de Deus diz que Deus está em busca
busca de verdadeiros adoradores. É porque existem os falsos adoradores. Verdade, Deus. O pastor Cláudio não pode julgar quem que é o falso adorador. O pastor Fabiano não pode julgar. Pastor José Gomes também não. Edmar também não. Mas o grandão da Galileia, ele conhece cada um que está dentro desse culto. E ele sabe que ele ali é o meu verdadeiro adorador. Aquela lá é minha verdadeira adoradora. Aleluia. Por isso, Deus ele está em busca, porque Ele quer que você entre no céu através do arrebatamento. Há uma linha de pensamento, de raciocínio, de pessoas que se entregam para esse mundo, e é como se fosse aquele crente Raimundo, né? Um pé dentro da igreja, o outro, uma divisão danada, né? Ou seja, em cima do muro. Mas para Jesus não tem esse negócio de meio termo, não tem esse negócio de em cima do muro, não tem esse negócio de crente Raimundo. É assim, sim ou não? É ou não é? Céu ou inferno? Aleluia. Porque muitos que estão oscilando em dois pensamentos se entregam para esse mundo e pensam que de não estar na presença do Senhor vai subir para o céu. O Senhor Jesus quer pessoas que o reconheceu como o único e suficiente Salvador. O Senhor Jesus quer pessoas que acreditam no arrebatamento. O Senhor Jesus quer pessoas que acreditam que você vai entrar no céu. Aleluia. É como pessoas que dizem: não, mas o céu é aqui na terra. Não, irmãos. Primeiro tem que ir lá. Primeiro tem que ir lá. Sabe por quê? Assim como nós estamos em festa aqui nesta noite, eu vejo essa festa maravilhosa, gloriosa aqui, irmãos com semblante pegando fogo, irmãs com semblante resplandecente. É porque o brilho da glória de Deus permanece aqui no nosso meio. Eu vejo essa festa, eu estou no meio dos irmãos, é minha família, eu estou em casa, o Senhor meu Pai está aqui, aleluia. Agora eu posso imaginar missionário Kleber lá no céu, porque o arrebatamento vai acontecer, e depois 7 anos de festa com a igreja linda e maravilhosa de Jesus. Quem que não quer, irmãos? Quem que não quer estar lá? Quem é que não quer entrar lá nesse céu de glória? Mas para nós entrarmos lá, é necessário nós continuarmos adorando, continuarmos buscando e acreditando na salvação que Jesus Cristo Ele tem para todos nós. Aleluia. Mateus ele vai dizer que, aleluia, assim como foi nos dias de Noé, vai ser a vinda do Filho. Porque nos dias de Noé era de comum e costume. Eu não vejo diferente de hoje. Porque mesmo o povo crendo, acreditando que Ele existe, que Jesus vive, que Ele ressuscitou, mesmo ainda, queridos irmãos, nós vemos nos dias de hoje as igrejas vazias, as igrejas, aleluia, do modo geral, tá, irmãos? Aleluia, o povo não mais dando credibilidade, aleluia, à palavra do Senhor, não dando mais credibilidade em congregar, em estar no culto, em estar na igreja, mas se perguntar se quer morar no céu, que vai subir. Esse dia vai ser um dia de muitas surpresas, porque quando você olha para alguém e fala: não, esse vai estar lá, e naquele dia, mas cadê? Não vai estar. E talvez você olhe para alguém e fale assim: ah, essa aí não entra lá nunca. E talvez quando alguém ficar e procurar essa que falou que nunca entra lá, está se alegrando no Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor olha primeiro o interior.
Ele não olha o exterior, ele olha o interior. E se o seu interior está limpo, está puro, está verdadeiro, pode ter certeza que o Mestre, ele se alegra e tem salvação para as vossas almas. Aleluia! Essa palavra, irmãos, aqui nesse congresso, nessa festividade, é para nós nos refletir e alimentar a nossa alma. E sair daqui nesta noite, culto festivo de 5 anos, mas sair daqui também entendendo, foi um culto festivo de 5 anos, porque cada dia que passa é menos tempo para ele voltar, cada dia que passa é menos tempo para encontrar com meu Senhor. E a Bíblia diz que ele virá nas nuvens e não pisará nessa terra, mas nós vamos ter um encontro triunfante com ele. O encontro triunfante. O apóstolo Paulo disse, aleluia, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Lá na igreja, irmãos, na nossa congregação, eu tenho o costume de dizer com os irmãos, mas nós vamos subir coletivo, viu, irmãos? Porque o apóstolo Paulo, assim que ele fala que os mortos ressuscitarão primeiro, depois ele vai dizer para Tessalonicense que e nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente com ele para sempre, para morar no céu. Aí quando eu faço essa pergunta, não, pastor, nós caímos no coletivo. Nós caímos no coletivo. Por quê? Porque tem medo da morte. Porque tem medo de enfrentar a morte. Bem verdade que não desejamos que ninguém morra, mas o apóstolo Paulo também escreve que o morrer em Cristo é ganho. É ganho. É ganho, irmãos. Nós podemos ver que quando um servo do Senhor, uma serva do Senhor, é recolhido nessa terra, quando nós olhamos para esse servo e essa serva, é como o apóstolo Paulo escreve: os que morreram em Cristo estão dormindo no Senhor. Está dormindo, não é um semblante bonito, um semblante alegre, um semblante, não parece que está dormindo, nem parece que está morto ou morta. É porque a palavra de Deus se cumpre na vida daquele que é fiel. O seu corpo, ele tem a presença do Espírito. Você está entendendo como que é bom andar com Jesus? Porque depois que saímos dessa terra, ainda somos protegidos por Ele, até que Ele volta para buscar cada um de nós. Glória a Deus, Pai. Oh, glória. Eu me lembro de uma história de uma irmãzinha que ela congregava no interior. E ela desafiava o inferno, não tinha medo de Satanás. E quando essa irmãzinha faleceu, tinha uns macumbeiros que falavam assim: eu vou lá e vou pegar o corpo dela, os ossos, e vou fazer um despacho. Só que essa irmãzinha é aquela irmãzinha do fogo, sabe, né? Igual a geração que vivemos nos dias de hoje. Quando fala de orar, aí começa uma pressão de boca, de sono. Aí chega depois da oração do culto. Aí depois pergunta que hora que é a oração, até quanto que é a oração. Aí chega depois. Mas essa irmãzinha não era a primeira que chegava, pastor José Gomes. Chegava na igreja, já dobrava o joelho, aquela igrejinha simples, humilde, pegava fogo. E o Senhor acolheu essa irmãzinha, uma senhorinha. E quando eles foram lá tentar cavar a sepultura, a história diz que e antes deles cavarem, é como que se saísse um resplendor, uma claridão, e jogou esses homens longe.
E eles saíram correndo de dentro daquele cemitério. Eles falam: até depois da morte, essa mulher, ninguém pode com ela. Por quê? Porque a presença de Deus é maior nas nossas vidas do que a escuridão das trevas. Aleluia. Eu quero te dizer nesta noite, eu não vou tardar, eu quero dizer que o arrebatamento está prestes a acontecer. Pastor, e quem que sobe nesse arrebatamento que tanto fala? Há muitos anos, talvez eu vou pegar uma pessoa de mais idade aqui nesta noite e perguntar para ela: você vê falar que Jesus vai voltar? De arrebatamento? De quanto tempo? Desde quando minha mãe, minha bisavó comentava e foi passando de geração para geração, e até hoje não se cumpriu. Mas a palavra de Deus diz que nos finais dos tempos ia acontecer vários sinais, que isso antecederia a vinda do nosso Senhor Jesus. E se eu perguntar para a igreja, a palavra de Deus tem sempre se cumprido. Jesus disse que ia ao céu, ele foi. Diz ele que ia preparar lugar, preparou, está preparado. Ele está esperando só o Pai falar: meu filho, busca a minha igreja, busca o meu povo. Quem sabe ele vai citar nome: meu filho, busca o pastor Cláudio. Amém, pastor? Busca o pastor Edmar. Amém, pastor? Busca a igreja toda lá, meu filho. Amém, igreja? Está esperando somente essa ordem, porque está escrito que nem os anjos, que nem o filho sabe o dia e a hora, mas unicamente o Pai. E ele está voltando aí, meus irmãos, porque os sinais se cumpriram. Porque quando falamos que quando a Bíblia diz que nos finais dos tempos ia acontecer fome, guerra, terremoto, nós podemos ver que desde muitos anos já acontece terremoto. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, alguns falam que está próxima à terceira, e Jesus não voltou. Ele quis dizer que iria aumentar mais ainda. Se tinha pessoas com fome naquela época, nos dias de hoje ia ter muito mais. Isso é sinal que ele está voltando. Se tinha poucas guerras naquele tempo, hoje está tendo mais. Porque ainda esse mês, dois terremotos em Betim. Muitos puderam contemplar isso aí. É sinais que Jesus Cristo está voltando. E a igreja não se assusta com isso. Por quê? Porque sabe que a qualquer momento nós vamos desaparecer dessa terra. A qualquer momento a trombeta ela pode soar. Oh, glória a Jesus. E quando a trombeta soar, os escolhidos, deixa eu ver, os escolhidos. Pera, se você não for escolhido, não precisa levantar não. Mas os escolhidos, deixa eu ver. Se a trombeta soar aqui agora, os escolhidos terão encontro nos ares com o Senhor Jesus. Os escolhidos terão encontro nos ares com o Mestre Jesus. A trombeta vai tocar, igreja. E eu quero dizer, não profetizando nesta noite, mas eu quero dizer que talvez o pastor Cláudio não vai poder fazer o segundo dia da festa, porque ele pode voltar ainda hoje. Talvez não vai ter, pastor Cláudio, o segundo dia dessa festividade. Sabe por quê? Porque nós vamos fazer ela lá no céu.
Aleluia! E nós que servimos a Deus temos que andar esperançosos, irmãos. Temos que andar esperançosos, sempre acreditando que Ele está voltando. E no arrebatamento da igreja, não vai entrar ator dentro da igreja. Jesus, Ele não vai estar chamando ator, porque a igreja não é feita de atores. Ele não vai estar chamando cantores, porque Ele tem adoradores. Ele não vai estar chamando quem quer ser estrela aqui na terra, porque Ele que é a estrela. É Ele que brilha, é Ele que dá luz. Mas Ele vai estar chamando aqueles humildes de coração, aqueles que acreditaram e continuaram na caminhada, entendendo que quando Paulo escreve a esta carta, entendendo que você está caminhando em rumo em direção ao céu, rumo e direção ao céu. Se tem alguém aqui nesta noite que já pensou em desistir, que já pensou em parar, devido à luta, à provação, às dificuldades, eu quero te dizer, como está escrito na palavra, só mais, aguenta só mais um pouquinho de tempo. Meu irmão, só mais um pouquinho. Está te perseguindo, está te caluniando, está tentando fazer com que você desista. Só mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. E não tardará. Ele está voltando. Aleluia. E o Espírito Santo me impulsiona a dizer: não se preocupa com placa de igreja não, meu irmão. Ei, não se preocupa com qual igreja que é melhor. Sabe por quê? Porque a igreja é você. Oh, é você que tem que se posicionar. Pera aí, eu quero morar no céu. Eu não vou fazer da mesma forma que aquele ali está fazendo. Eu não vou fazer do mesmo jeito que ele está fazendo, que está errado, está fora da palavra. Mas eu vou andar dentro, na direção da palavra, porque Ele disse que está vindo. E foi louvado nesta noite, missionário Cléber. O noivo vem aí. Glória a Deus. O noivo vem aí. Pastor, mas para que o noivo está vindo aí? Para casar com a igreja, para casar com a noiva, para levar a noiva para as bodas do cordeiro. E se a noiva estiver pronta, preparada, o arrebatamento vai acontecer. E nós vamos encontrá-la no céu de glória, conversando uns com os outros. Valeu a pena nós enfrentar tudo aquilo. Deus maravilhoso. Eu pegando, por exemplo, o dia de hoje, pastor Fabiano, pastor Cláudio convidou o pastor para estar aqui, pedir Deus uma direção e uma palavra para esse povo. Mas ontem, o pastor Fabiano estava na sua casa andando, de repente ele chuta a quina da porta. Aí o dedo do pastor, pequenininho, o dedo do pé pequeno, parte no meio. Meu Deus, quebrei meu dedo. Aí quando eu fui olhar, só rachou mesmo, mas não quebrou não. Aí eu pensei em ir trabalhar no outro dia, usar botina. E arrumei um jeito lá e fui. Eu estou lá no serviço. Oh meu Deus, hoje eu tenho que estar lá na igreja do pastor. Aleluia. E aí o chefe pede para mim ficar 1 hora a mais hoje. Na verdade todo dia está sendo assim. Aí o meu dedo, fiquei 1 hora a mais. Cheguei em casa correndo, tomei um banho, já fui buscar os irmãos e já vim para a igreja.
sabe, pastor Cláudio, quantas pessoas que podiam estar aqui nesta noite, que faz parte dessa congregação, desta igreja, que dava para estar aqui nessa festa maravilhosa, mas não se esforçou para estar aqui. É essa que é a geração que o Senhor vai me buscar? Eu acho que não, irmãos. Aleluia. Eu não estou dizendo que os irmãos que não vieram não têm salvação, não é isso não. Mas se eles não se posicionarem e entender que a prioridade é do Senhor, que a prioridade é dele, e entender se quer morar no céu, tem que caminhar com ele, tem que estar aqui, não tem como não estar. Aleluia. Depois que eu entrei, porque o difícil quando você está na prova, na luta, na dificuldade, difícil é sair de casa. Mas você esforça, ela mostra para a sua carne que o espírito é mais forte. E quando você chega aqui, você fala: meu Deus, se eu tivesse ficado em casa, eu tinha perdido o que Deus tem para mim. Eu tinha. E essa palavra que você está alimentando aqui nesta noite é para você. É para você que veio adorar Ele, é para você que veio glorificar. Olha para você ver o cuidado do nosso Senhor para com as nossas vidas. Porque ouvimos várias mensagens, passamos por vários lugares, e nesta noite o Senhor, nesse primeiro dia, Ele te orienta e me orienta aqui nesta noite, que Ele irá arrebatar a sua igreja. Ele diz que eis que cedo venho. Glória a Deus. Eis que cedo venho. Ele diz, aleluia. Porque quando Noé acreditou no nosso Deus, que ele começou a construir a arca, e apregoando a palavra, ele está voltando, ele está vindo. O povo não acreditava, e quando veio o dilúvio e matou a todos aqueles que não acreditaram, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque quando na época de Noé o povo casava, normal como os dias de hoje, dava-se em casamento. Aí eu não vou lá ouvir a palavra porque hoje eu tenho uma festa. Aí eu não vou hoje lá no culto porque eu fui convidado para um aniversário. Eu não vou hoje lá porque nós temos que trazer prioridade ao reino do Senhor. Porque as coisas dessa terra ficarão aqui, irmãos. O dinheiro não compra salvação, a prosperidade não compra salvação, mas o Senhor Jesus tem de graça a salvação para dar para todos aqueles que acreditam e querem salvação. Por isso, nos dias de hoje, não murmure, não se entregue, não se desanime. Quando você vê algo diferente acontecendo, não julgue, porque está escrito que como foi nos dias deste homem, é nos dias de hoje também. O povo que não quer nada, o povo que não quer ouvir a palavra, estar no culto, é o povo também que não vai subir no arrebatamento da igreja, infelizmente. Infelizmente, irmãos, porque a salvação ela é individual. Não é o marido que vai levar a esposa para o céu de maneira alguma. Não é o filho que vai levar o pai, vai levar a mãe também, não. Glória a Deus. Mas é você que tem que se posicionar em questão da sua salvação. Se coloca de pé. Eu não vou tardar, amanhã é dia de trabalho, mas eu quero te dizer que nós vamos orar juntos nesta noite. Aleluia. E eu profetizo, levanta a sua mão que eu vou profetizar. Oh, glória a Jesus. Eu profetizo nesta noite que todos que estão aqui nesse templo, neste recinto sagrado, são todos que vão subir no arrebatamento
Santo da igreja. Quem pode confirmar isso dizendo amém? Amém. Quem pode confirmar isso dizendo glória a Deus? Talvez no 6º ano nós vamos comemorar lá no céu. E eu quero contar cada um de você, meu irmão, minha irmã, e podemos conversarmos. E nós juntos falarmos a respeito de como que foi bom, como que foi maravilhoso. Talvez, quem sabe, lembrar que no dia 24 de abril de 2025 estávamos juntos nesse culto, comemorando o aniversário da Igreja Santuário de Deus. E dizer como que valeu a pena, porque aquele culto me fortaleceu. Porque aquele culto me fortaleceu. Porque o Senhor encheu a minha alma de alegria, de gozo, de alimento espiritual. E eu quero dizer que essa igreja é a igreja do arrebatamento. É a igreja que voltará com o Senhor. É a igreja que voltará com o nosso Mestre Jesus. É a igreja que vem com o Senhor Jesus. Mesmo ainda, irmãos, se o caso, um dia ou amanhã, o Senhor colher a minha alma, eu quero te dizer, não se entristeça como os demais que não têm esperança. Mas eu quero te dizer que se alegra, porque tive um encontro com o Senhor. Aleluia. Eu quero orar com você, passar para o pastor. Oh, glória a Jesus. Esse problema para o teu Deus não é nada, tá? Ei, depois que sair dessa terra, é só alegria. Vale a pena continuar fiel. Vale a pena continuar marchando. Vale a pena continuar se entregando, se sacrificando, porque lá não tem mais morte, não tem mais choro, lá não tem mais dor. Lá você não vai precisar sair para o trabalho para se alimentar com suor atuando no teu rosto. Não, mas é um lugar onde você vai se repousar e vai ter um descanso glorioso para o nosso Senhor. É como aquele hino que diz que lá nós veremos Moisés, veremos Isaque, veremos Abraão, Jacó, os demais irmãos, Paulo, né? Vamos conhecer Paulo. Aleluia. Mas primeiramente nós vamos ver face a face aquele que morreu na cruz para que nós pudéssemos estar lá. Primeiro nós vamos ver Ele. Primeiro queremos estar com Ele. Só você levanta a sua mão, só você que acredita. Não tem nada mais glorioso, mais maravilhoso do que estar com Ele para sempre. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Entra com pensamento ao trono agora. Liga a fiação aí. Ei, você que quer subir no arrebatamento, liga a fiação nesse momento. Você que quer estar com Ele para sempre, liga a fiação. Esquece desse mundo. Esquece os problemas dessa terra. Esquece as dívidas. Esquece toda a enfermidade. Esquece ele agora. Mas liga no trono. Liga no trono agora. Ele está contemplando aí o seu pensamento, o seu coração.
Senhor Deus e poderoso. Santo, 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 santo. Deus, eu oro agora, Senhor, Jesus. diante dessa igreja linda e maravilhosa. Foi apregoada a tua palavra, Senhor, de forma simples, Pai, mas objetiva nesta noite. Porque, Pai, os dias vão passando, os dias vão, meu Pai, se passando, e muitos já esqueceram que o Senhor está à porta, que o Senhor está voltando, mas o Senhor nos traz uma palavra nesta noite, para nos dizer, para nos orientar, que é para nós continuar de pé. Aleluia, Jesus. Papai, é assim. É chegada a hora, igreja. É chegada a hora. É chegada a hora. E Ele está vindo aí. E Ele está vindo aí. Se você está pronto, está preparado, se prepare. Porque Ele está vindo aí. Oh, glória a Jesus. Deus abençoe esse povo. Pai, abençoe essa igreja. Pai, que possamos ter um encontro juntamente com todos. Pai, com o Senhor dos ares. E assim para sempre estaremos com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Eu quero agradecer essa oportunidade. Agradecer essa oportunidade que foi me concedida e dizer para você nesta noite: eu quero te ver lá. Glória a Deus. Você profetiza para esse irmão que está do seu lado, essa irmã, fala assim: eu vou te ver lá no céu. Vou te ver lá no céu. Não, profetiza com fé, mais confiança. Eu vou te ver lá no céu. Glória a Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, vamos ver. Glória a Deus, aleluia. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Nós cremos no arrebatamento e nós, aleluia, sabemos que o arrebatamento, aleluia, ele vai acontecer. E nós temos que entender uma coisa: nós temos que aproveitar a oportunidade. A Bíblia diz: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Aleluia. O que você tem? O que você tem? Aleluia. Talvez você vai falar: pastor, eu não tenho nada. Eu quero dizer para você: hoje você tem a oportunidade de se encher, aleluia, da presença do Senhor. Porque entenda uma coisa: ninguém pode chegar diante do Senhor vazio. Se você quer estar com Ele, comece a encher sua botija de azeite, comece a se encher da presença do Senhor. Não aceita sair daqui da mesma forma. Aleluia, saia daqui cheio da presença, renovado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, porque talvez essa seja a tua última oportunidade. Nós estamos esperançosos de estar aqui amanhã, aleluia, completando o segundo dia dessa festa. Mas se nós não estivermos aqui, nós vamos estar lá glorificando, exaltando o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todos sempre sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Somente você que crê, glorifique e exalta o nome do Senhor, e assim você pode aceitar em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor Fabiano, que Deus continua usando ele tremendamente em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero também estar agradecendo, nossa irmã Ravena. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Se trata da casa, não poderia, achou que ela queria ficar fora aí, mas Deus foi lá e falou: não, minha filha, vai lá, porque
você já faz parte da família Santuário de Deus. Deus continue abençoando, Deus continue também abençoando a nossa irmã Isadora. Deus deu aí para nós o privilégio de conhecê-lo e ela está aqui mais uma vez adorando a Deus juntamente conosco em nome de Jesus. Aleluia. Também quero estar louvando a Deus pelo Ministério da Assembleia de Deus, fazendo missões, os conjuntos que se apresentaram. Deus abençoe ricamente a vida de cada um e sempre que precisar pode contar conosco, viu, pastor? Precisando, pode contar conosco, vai ser um privilégio estar atendido em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Hoje foi só o primeiro dia da festa. Amanhã tem mais. Aleluia. Eu conto com a sua presença em nome de Jesus. Se Jesus não voltar, eu conto com você aqui. Mas se ele voltar, nós vamos estar lá glorificando, exaltando o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Quero convidar aqui o presbítero Luciano, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos estar finalizando nesse primeiro dia da festividade. Aleluia. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Quero convidar você a se colocar sobre as plantas dos teus pés, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos estar fazendo a oração da fé, retornando para o nosso lar. Mas eu quero lembrar você, guarda aí no teu coração, aleluia, essa palavra que foi ministrada, palavra que vem diretamente do trono de Deus para a minha vida, para a sua vida. Nós precisamos, irmãos, nos despertar desse sono espiritual. Como o pastor falou, muitas das vezes nós pensamos em ficar em casa, deixar o cansaço vencer, mas nós precisamos aí mudar, porque o reino de Deus ele é tomado à força. Em nome de Jesus, guarda essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. O presbítero Luciano vai estar fazendo a oração final e logo após ministrando aí a bênção do Senhor sobre o coração da igreja. Louva a Deus também pela vida do missionário Kleber. Sempre que nós precisamos, nós ligamos lá. Ele tentou falar assim: acho que vou deixar o pastor aí trabalhar sozinho. Como vou ensinar ele a fazer cartaz, mas ele não me ensinou a falar aí com a voz igual ele fala, Eu ainda vou aprender ainda, em nome de Jesus. Deus continue abençoando ricamente, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos estar fazendo a oração final em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado a Deus por este culto nessa noite. Obrigado a Deus pelos louvores que foi entoado, pela palavra que foi ministrada nessa noite. Ó Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço neste momento, Pai, que o Senhor leva cada um em paz para os seus lares, ó Deus, guardando e livrando de todo mal. Em nome de Jesus Cristo. Confirma, Deus, a bênção e a vitória sobre a vida deste povo que vai morar no céu, Pai. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas para tudo sempre. Amém? Jesus saiu sem cumprimentar.